mas fune quase grave. Neha ama ya tomi vi ha iwa pali da bawi wala tu non iwa pali da ba profile wa iwa pai presidente iwa pa ministro iwa pai vi dura presidente público iwa pai ya toma tu imu ira wa já imu ira imu ira wa asibi o sa da iwa huja ra wa roti ha wa tme roti ha iwa huja ra wa ne voy tomar tu tira wa e tu tira bamon neha nena ma tun ya tomou ya bom botar mui ata ana. Os senhores ministros, o senhor presidente da República, presidente do Senado e o presidente da Câmara. Atende os índios e o presidente da FUNAI também, que possa vir atender, que no mês que vem eu estou chegando aí. Eu exijo respeito para os povos indígenas deste país. Até já tomou. Muito já o seu tia. Então ele pede. E mamãe lula, só aqui ha inteira tia. E mamãe lula do. Tá só junto já tomou e mas tomou. Se ele se o mamãe tá taremo e me pari monongwa. Ni mamãe mãe o se onde. Braja o mãe o se onde. Hata ando igual pari era aba. Kama tava até mesmo já mas tu se era aba dura. Público já se do pibu era aba. Eu vou estar em Brasília no mês que vem para exigir a demarcação aonde o meu pai, o Murê, morreu, perto da cidade Novo São Joaquim. E ali deve ser demarcada. Ali é a posse dessa terra, pertence aos povos indígenas. Pertence a mim. Então eu vou chegar aí para poder conversar, levantar esse assunto. Mãe vihanza. Wa enisiha. Celero bom já tomou vi. Celestino. Tá, muito da manhã o público tá. E eu me ajuda a wa não ia Brasil. Brasileiro wa não ia. Auê da wa me. A mim wa chamante wa mim wa não auê wa me na auê. Tá wa rop de wa não ia. Wa não ia tá. Ana. We wa rop le ya ti wa i wa himne ra bon wa não rop te wa yene. Wa je only wa mamoni mayani only projeto mayani only wa mada po only roti wa tenasi tiro seta ira babo nem vamos assumir se ira wa. Somos povos originários, somos povo autêntico, verdadeiro, é verdadeiro deste país, brasileiro, Brasil, somos brasileiro. E eu exijo que a autoridade em cada departamento, em cada setor, na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os ministros, deve honrar, respeitá-lo, o povo indígena. E eu vou estar falando com os senhores que os trabalhos dos senhores são ruins, mau governo, não dão trabalhos dignos aos povos chavantes, em todas as terras, em todas as etnias. E vocês não trabalham para o povo brasileiro. Vocês trabalham para vocês mesmos. Corruptos, são malandros, incapazes, mau caráter. São todos que estão aí no Congresso Nacional, na Casa do Povo. Eu exijo mais uma vez respeito para o nosso país, Brasil, e respeito em cada nação dos povos indígenas. Não admito que vocês venham pressionar ilegalmente com uma intenção de tentar extinguir, acabar com o povo indígena deste país. Então eu vou estar aí para reivindicar, para cobrar, porque vocês cobram de nós e nós queremos cobrar de vocês também. Porque nós temos a responsabilidade de cuidar este país, temos a responsabilidade de cuidar os meus ambientes,
em todos os ecossistemas. E a nossa responsabilidade é defender o que nós temos aqui no nosso país. Presidente público, até ministro e assim faria lá, e assim faria lá, mas tu me botar, tu me faz dar automóvel. Não, botante por isso eu me estou de área, a estou de área, tá. E mata, né? Vamos dar cinco da uria, e mas vamos ter um era babo. Anewa, rima, rima, I was stay, I don't tabidi. And they went to pay our what to bullet say my hood radio. We fell to the river hop player, but you fell to. We have to see what. Leha. Only way was pie only. After we are much here. We are up with the I wish. Paretinho e amarrado. E a toba mundo. A toba mundo. Da toba se dá boiada bom. E a toba mundo. Romeu sim, se eu tinha reventar mais. Havia também a te presidente era a te presidente era a um presidente a deu a presidente anima. Sai pobre. Ro, mas te gosto ro a mim. Wa, igual a minha. Andei para ver também tira. Aonde vai pai. E me já vina. Isso é o que puta. Até mo me mira bom. Já dá bom tem uma prira bom né. Vamos a gente nem me mira agora. Parece no atoba mundo da Brasil. Tava presidente. Presidente público. O terra, o então era. Então olita guapa. E me ainda gosto, ainda morreu da roçua. E mais vai era água. E mais bana. Tá Ana. Seu presidente da República, o cacique Celestino, está falando o seguinte: você nunca sentou comigo, o ministro nunca sentou, não respeita a autoridade indígena. Nunca sentou nem sequer para ter um diálogo diplomático, uma conversa de autoridade uns para os outros. E vocês não respeitam. E que quem deve ser respeitado começa a ter o início de respeito. E os valores, isso inicia perante da sua responsabilidade, que a gente tem uma função de cuidar do nosso povo. Eu exijo também que todos os povos indígenas e devem ser respeitados. E o que você, o cacique Raoni, somos nós dois os líderes deste país para defender o nosso povo. Você está sendo convidado, Raoni, para um dia chegar para cá, na minha aldeia, será bem-vindo, será bem tratado. Raoni, agora é com você. Você está aí lutando, você não está sozinho não. E continua lutando, continua cuidando do nosso povo. Já estou sendo velho, já sou ancião, a vida toda, politicamente, defendi o nosso povo. E sabe muito bem a minha história, a minha atuação nessa área. Então eu estou mandando para você, você cuida bem. Eu te honro como líder, eu te honro como cacique aqui. Mas fica bem sabendo, eu sou ainda o presidente dos caciques, um líder que defende, que deve morrer pelo seu povo, defendendo aqui, que vive em nosso país. Assim que nós chegamos em Brasília, o presidente da FUNEC deve abrir novamente a hospedagem para que os índios venham a ser bem tratados, com tratamento dignos e honra, porque nós sabemos os nossos direitos e sabemos o nosso dever. Por isso eu estou falando com todas as autoridades aí. A terra que eu estou lutando e vai ser demarcada, queira ou não. Porque aqui, sobre a questão da terra, quem manda é o povo indígena.
queimada é os líderes indígenas, não o Congresso Nacional, não o presidente da República. Os presidentes da República devem respeitar todas a Constituição, os princípios, onde nós colocamos, onde nós lutamos, onde nós vivemos, onde meu pai morreu. Eu quero demarcar. Eu vou morrer lutando em favor da demarcação. Agora eu vou falar como sucessor do meu tio Cacique Celestino. Os latifundiários, muitas vezes eles falam sobre progresso, desenvolvimento, sobre produção de agricultura, enfim, os outros setores de campos de agricultura. Mas eu pergunto por que, sendo os latifundiários produtores, dizem que sustenta a economia do nosso país, mas por que o povo vive sofrendo, passando em situação proletários, passando fome? E por quê? Cadê os capitalistas? Como eles falam que ele combate a pobreza no nosso país e sendo, mesmo assim, continua a situação em miséria? Cadê investimentos? E por que o nosso país não está crescendo, sendo os que falam que os produtores sustentam a economia do nosso país? Mas a economia não cresce. Afinal de contas, os produtores, eles trabalham para eles, para a empresa deles. É um trabalho particular das famílias que eles usam como se estão trabalhando para a economia do nosso país. Então, senhores, tenha consciência, cuidado, o que os produtores rurais e os produtores no campo, latifundiário, vêm provocando, vêm falando, insultando a vida do povo indígena dentro do nosso país. Respeita. Os senhores não é que desenvolvem o financeiro, todos os setores dentro do nosso país. Não ajuda, isso é mentira. Cada um tem a sua contribuição. O cidadão, cada um contribui com o desenvolvimento do nosso país. Tanto os índios, tanto não os índios. E os produtores rurais que interferem a demarcação dos povos indígenas, isso eles estão fazendo, criando conflito entre indígena e entre eles. Então eu quero que a PEC 215 seja bem analisado, seja a participação dos povos indígenas. Se nós não aceitamos isso, porque nós temos fundamentos, nós temos também o conhecimento como devemos cuidar a política demarcatória. Então os senhores, aquele senhor, não sei o nome dele, eu escutei ele falar dos índios, que nós estamos fazendo baderna. A baderna que o senhor faz eticamente, que não faz uma função correta como político, como autoridade que ocupa essa função para trabalhar os povos e não trabalha. O que está acontecendo aqui no nosso país? O que a mídia está falando? A corrupção, desvio do dinheiro, a Petrobras falida. Eu estou falando para todos, autoridade que se diz como senadores, como deputado federal, em cada setor. Eles, como conjuntos corporais de políticos, são corruptos. Eu exijo respeito aos povos indígenas. Aqui nós estamos fazendo na terra indígena Parabubura, na aldeia Parabubura, liderada pelo Cacique Celestino. Há anos estamos lutando em defesa dos povos indígenas. E a Fundação Nacional do Índio, e deve ser respeitado pelos políticos e pelos todos partidários que vêm falando mal contra a política da nossa instituição. A Fundação Nacional do Índio representa politicamente o povo indígena. Eu exijo que eles não venham criar qualquer tipo de artigo, PEC, decreto, para atrapalhar o trabalho digno feito dentro da FUNAI. Eu exijo, eu falo mais uma vez o seguinte:
para que a autoridade seja respeitada, inicia seu respeito. E para que nós possamos ter trabalhos, harmonias, trabalhos coletivos e os trabalhos dignos. O trabalho digno se faz com resultado, não com pela palavra. Então é isso, senhores, senador. Aquele senador que eu esqueci o nome dele, eu tinha gravado no Facebook, que ele colocou também. Ele falou no contra-protesto desse acampamento Terra Livre, movimento indígena, mobilização dos povos indígenas. Nós temos a nossa vida, nós temos o nosso caráter, nós temos os princípios, nós temos esse direito de estar fazendo, exigindo os senhores para que façam o trabalho certo e não roubando, não vivendo só pelo seu salário. Tenha essa consciência. Muito obrigado, que todos nós possamos viver felizes eternamente. Presidente, we have resistance with men. Kapina puri taya ongo baya ihirpa samatina tamya moya hito injo moya ju anda até bem desse lugar anda Senhor presidente da FUNAI, senhor pastor Antônio, eu solicito encarecidamente ao senhor que o senhor venha mandar um ônibus para pegar os meus liderados, cacique liderado por mim desta terra indígena Parabura, para que nós possamos, todos com comissão, possamos sentar com o senhor na presidência da FUNAI. E estamos apoiando toda a política da FUNAI, que a FUNAI deve ser refortalecida, deve toda a estrutura dentro da FUNAI possa votar em todos os seus departamentos com autonomia, com condição de trabalhar para os povos indígenas. Então, senhor presidente da FUNAI, estou mandando um pedido, uma solicitação, uma solicitação, enviar um ônibus para que eu possa levar o meu povo, os meus liderados em Brasília. E algum vai ficar lá em Nova Chavantina e outro em Cidade de Campinápolis. Tudo.